Nós iremos agora fazer um estudo sobre o arrebatamento. Bom, primeiro que a palavra arrebatamento, de acordo com alguns estudiosos, diz que essa palavra não é encontrada no grego e nem nas traduções para outros idiomas, mas sim na palavra ser arrebatado. Durante muito tempo as pessoas têm se perguntado se a igreja do Senhor Jesus passará pelo período da grande tribulação, ou a igreja será tirada antes da grande tribulação. Para a gente começar a entender essas revelações, primeiro eu gostaria que você prestasse atenção em algo que eu vou te falar sobre um cidadão chamado John Darby, que no século XIX, ele criou essa doutrina de arrebatamento pré, onde ele acredita que a igreja será tirada antes da tribulação. Do século XIX para trás, nenhuma igreja ou nenhum irmão acreditava nessa teoria. Só que do século XIX para cá, a maioria das pessoas e das igrejas evangélicas acreditam que a igreja será tirada antes do período da grande tribulação. Eu já postei aqui no meu canal, isso ano passado, faz um ano mais ou menos, quando eu postei aqui um pedacinho de um vídeo comentando sobre a igreja passando pelo período tribulacional. E eu deixei para as pessoas fazer os seus comentários, né? Colocar suas opiniões. Porém, eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Uma das regras da hermenêutica é deixar que a própria palavra se explique. Nós não temos autorização, ninguém tem autorização de sair interpretando a palavra só ao nosso bel prazer. Quando a Bíblia fala algo, logo lá na frente ela dá explicação para nós, para que nós não possamos se perder. Então o que a gente encontra nos últimos dias é um monte de achismo. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Aí vai lá e pergunta a opinião. Meu irmão, qual que é a opinião disso? Você acredita que vai passar por isso? É a questão aí desse grupo, né, do nome. Ah, o que você acha? Ah, eu acho que é isso, eu acho que é isso. E diz que a gente não sabe fazer pesquisa, né? Inclusive, esse grupo dos seguidores do nome sagrado acha que a gente não consegue fazer pesquisa suficiente para descobrir o nome do Salvador. Já pesquisamos muito, mas muito mesmo, tá? Não somente pela internet, mas livros, na história, e descobrimos que tudo o que eles falam é simplesmente uma especulação e coisa sem fundamento algum. É claro, se tivesse fundamento, nós teríamos deixado de pronunciar o nome de Jesus. Mas como não tem fundamento, não tem provas concernentes a isso, que inventam os seus estudos lá, então a gente prefere acreditar no livro que nós recebemos, que é a Bíblia, não é verdade? Então, o intuito desse trabalho, meu querido, é exatamente estar esclarecendo para os nossos amados sobre a igreja passar ou não pelo período da grande tribulação. Para a gente saber essas verdades, primeiro nós precisamos entender o seguinte: a maioria dos nossos irmãos, a maioria das igrejas evangélicas, líderes religiosos, eles pegam versículos isolados da Escritura para argumentar a sua teologia. Por exemplo, se nós pegarmos versículos isolados da Bíblia, a Bíblia nos manda, então, fazer algumas coisas desagradáveis. Mas quando você começa a ler o texto e o contexto, e a sua historiedade, na própria palavra, sem ir por cabeça de ninguém, na própria Bíblia, você vai descobrir, no contexto, né, que existem alguns equívocos pregados por muitos pregadores da atualidade, né, pregadores modernos dos dias de hoje. E a maioria das igrejas evangélicas prega isso. E quando você chega para uma pessoa de uma denominação, a gente não vai ficar citando o nome de denominação por ética aqui, tá? Nesse vídeo eu não vou citar o nome de denominação por ética. Então, a maioria das denominações, se você fala para a pessoa, meu irmão, minha irmã, você vai passar pelo período tribulacional? Ele já diz, não, eu não vou não, Deus me livre de passar pelo período tribulacional. Nós aprendemos que a igreja será tirada antes da grande tribulação. E os argumentos que o pré-tribulacionista fala, inclusive eu mesmo, já cheguei a acreditar nisso durante muito tempo na minha vida, acho que cerca de 13 anos a 14 anos eu acreditava nessa teoria, mas sempre desconfiei que tem alguma coisa errada por trás, né?
Tem alguma coisa errada, porque eles inventaram esse negócio aí. E como é que eu descobri? Lendo a Escritura. Através da leitura da Escritura, com informações de irmãos, né? Pessoas que já estavam examinando na própria Bíblia, né? Sobre a questão do arrebatamento prematuro. E aí eu comecei a examinar e descobri realmente que existem muitas coisas equivocadas. Então é por isso que nós vamos fazer esse vídeo aqui. Talvez nós vamos ter que dividir esse vídeo aí em 2, 3 ou 4 partes, né, para facilitar as pessoas, que às vezes a pessoa tem um computador lento, né, uma internet lenta, ela não consegue ver. A gente postar um vídeo de 1 hora e meia aqui vai ficar complicado. Então vamos tentar dividir esse vídeo aqui no nosso canal, tá ok? Bom, vamos lá, meus irmãos. E é o seguinte, a visão pré-tribulacionista se apoia em versículos isolados. Por exemplo, eles dizem o seguinte, olha, em Apocalipse, capítulo 3 e versículo 10, o apóstolo João diz o seguinte: como guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Aí se você começar a ler o texto, as pessoas, se não prestar atenção no texto, e ler só esse versículo, você pensa que esta é uma revelação para a igreja do século 21. Mas não é. Esta é uma revelação a qual o Senhor Deus mostrou para João quando ele foi preso na ilha chamada Patmos, e de acordo com a geografia, fica ao sudoeste da cidade de Éfeso, mais ou menos aí a uns 38 ou 40 quilômetros do porto de Éfeso, aproximadamente até a ilha de Patmos. Patmos, antigamente era considerada como a ilha da prisão perpétua, né? Nós vamos esclarecer mais isso no estudo do Apocalipse, que nós estamos montando aqui, né? Nós não colocamos no ar ainda porque nós não terminamos, tá? Nós vamos estudar do capítulo 1 ao capítulo 22 para descobrir todos esses mistérios de João, né? Mas Patmos fica ao sudoeste da cidade de Éfeso. E antigamente, de acordo com alguns historiadores, né, Patmos era considerada como a ilha da prisão perpétua. As pessoas que tinham cometido os piores delitos, crimes da humanidade, eram colocadas na ilha chamada Patmos e eram condenadas à morte. Então eles não tinham direito a um médico, a um advogado, a um bom prato de comida, né? Então João foi cativo, que ele, nessa ocasião tudo indica que era o último apóstolo de Cristo, porque Paulo já tinha perdido seu pescoço, Pedro já tinha sido crucificado de ponta cabeça, André já tinha sido crucificado em forma de X, Tomé já tinha sido transpassado por uma flecha, enfim, os apóstolos tiveram mortes trágicas, né? Então, João começa a ter essas revelações, né, na ilha chamada Patmos. Mas o mais interessante de tudo isso é a revelação do Senhor, do nosso mestre, quando ele registrou em Mateus, o Evangelho de Mateus, é claro, o evangelista Mateus registrou no seu livro as palavras de Jesus quando os discípulos estavam reunidos e perguntaram para ele algo concernente ao fim dos tempos. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler Mateus, capítulo 24, e eu tenho certeza que através desse texto você vai ter uma explicação categórica, você vai entender claramente se a igreja, vai passar ou não pela marca da besta, que a gente chama de grande tribulação. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa, nós temos a ira de Deus, que são as trombetas e as taças, e nós temos o período da grande tribulação. Que é claro, se a gente parar para pensar, é uma coisa só, né? Mas tem o período da ira que o Senhor vai castigar aqueles que não receberam e não aceitaram a oferta de salvação. Então, o defeito do pré-tribulacionista é mostrar essas mentiras para as pessoas, porque o pré-tribulacionismo ele é perigoso. Porque a marca da besta, o microchip, que nós fizemos um vídeo aqui, claro, alguma coisa ligada ao microchip, que vai ser colocado literalmente na mão direita na testa das pessoas, isso não é uma fábula, isso é real. Deus mostrou realmente, então as pessoas só poderão comprar o VD se tiver essa tecnologia que a gente já fez vídeos aqui, né, mostrando sobre o mercado da besta. Tá em 3 partes, parte 1, parte 2 e parte 3. Se você não viu ainda, eu aconselho você a ver, e eu tenho certeza que você vai estar apto a entender as revelações do Apocalipse. Mas vamos lá. A visão pré-tribulacionista é perigosa, porque quando a gente recebe uma carta de um parente, a gente não começa a ler essa carta pelo fim da carta, nem pelo começo. No meio do ano somos judeus. Nós começamos a ler a carta pelo começo, né? Então a gente vai, né, passando tal, até chegar ao fim da carta. Então, vamos analisar o seguinte, essa carta que o Messias, Jesus Cristo, deixou para a gente em Mateus capítulo 24. Nós vamos entender, de uma maneira bem simplificada possível, a partir de agora, se nós iremos ou não passar pelo período da grande tribulação. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, e você é uma pessoa que crê nas Sagradas Escrituras, né?
Eu acredito que você ainda não foi contaminado por esse grupo que está mandando você pegar a Bíblia, tacar fogo, jogar a Bíblia fora, etc, etc. Esse grupo herege, né? Que não sei de onde surgiu essa... Mas isso é profecia, né, meu amado? Porque nós já estamos vivendo nos últimos dias, então esses devoradores de almas aí, né? Enganadores, né? Mentirosos, estão aí confundindo a cabeça das pessoas, né? Que estão mandando pessoas pegar a Bíblia, tacar fogo, né? Que eles mal sabem que eles estão aí ajudando ao anticristo a fazer exatamente o que o diabo quer. Fazer você queimar a Bíblia e depois você não ter nenhuma instrução para saber aonde você vai se encontrar na profecia. E sem a escritura, com toda certeza você estará perdido, ou vamos dizer um ditado, como um patinho na lagoa, sozinho, sem o seu bando. Vamos aqui analisar Mateus capítulo 24. Se você tem uma Bíblia, eu vou ler aqui alguns textos, né? Vai aparecer na sua tela aí. Eu gostaria que você acompanhasse. Agora preste muita atenção na revelação do Senhor Jesus. Eu creio que você já leu esse capítulo várias vezes. E você não parou para entender o mistério aqui. Mas vamos ler. Bom, o texto começa assim. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Pronto, paramos no versículo 2. Aqui no versículo 1 ao versículo 2, Jesus Cristo está dentro do templo. Provavelmente esse é considerado por alguns historiadores como o templo de Herodes. Esse templo de Herodes ele durou provavelmente até o ano 70 depois de Cristo, quando o imperador... Ele tem vários nomes, né? As pessoas chamam ele de Titus, mas o nome dele, de acordo com os historiadores, é César Augustus Titus Flavius Domiliano. Então chamam ele de Domiliano, chamam ele de Titus, chamam ele de César, enfim, né? Faz parte aí dessa raça de imperadores cruéis. Então Cristo ele está mostrando para os discípulos, né, a estrutura do templo, etc, etc. Esse templo que nós estamos lendo aqui no texto, ele, como eu disse para vocês, ele é o templo de Herodes, né? Que é o templo que agora, hoje, atualmente, esse templo não existe mais, porque os judeus eles buscam a presença do Eterno, né, do nosso Deus, no Muro das Lamentações, que é as ruínas, né, que sobrou ali do segundo templo no ano 70, quando houve a invasão de Jerusalém, e aí houve uma grande perseguição, muita morte, muita tortura. Roma realmente, ela capturou esses cristãos, matou muita gente, principalmente nas arenas, né. E aí então, a gente vê aqui a história, que hoje, na atualidade, parece que existe no local onde é para ser construído esse terceiro templo, porque o profeta Daniel disse que haverá uma construção de um terceiro templo em tempos angustiosos. Você vê em Daniel 9:27. Tá? Tempos angustiosos seria o período de falsa paz a entrar o período tribulacional. Então esse também é o tempo angustioso, né? É o que a gente entende aqui. Eu gostaria de passar para vocês a nossa ideia. Tá? Eu não quero aqui colocar nada na sua cabeça, dizer que eu estou 100% com a razão, mas eu quero te mostrar o que eu encontrei em Mateus capítulo 24, que infelizmente... o Mateus 24, ele contradiz esses pregadores pré-tribulacionistas que estão aí, né, vivendo, dizendo que as pessoas têm que prosperar, que elas têm que ganhar muitos milhões, que elas têm que ganhar na loteria, porque Deus é rico e Deus não tem filhos pobres. E eles dizem assim, mas o justo não mendigará o pão e nem a sua descendência. Eles falam isso, acredito que você já deve ter ouvido esta frase, que inclusive é um provérbio, é um salmo, né? O justo não mendiga o pão e nem a sua descendência. Só que você olhar a questão do justo aí, eles não concluem com a porcentagem, ou seja, ler realmente o significado desse justo. Porque lá na frente, no Novo Testamento, diz que o mesmo justo viverá pela fé. E se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Então aí você já viu um equívoco, né? Se o justo não mendiga o pão, porque está dizendo que o justo vai viver pela fé. Isso significa, meus amados irmãos, que Cristo,